Neste momento eu quero convidar você a ler comigo Salmos capítulo 3, versículo 4, que diz assim: Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Como é bom saber que Deus responde. Logo, eu também agradeço muito a Deus por saber que Ele ouve. E também agradeço porque Ele fala. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre ouvir a voz de Deus. Deus fala. E eu quero, neste momento, compartilhar com você mais alguns versículos que falam sobre isso. Vamos orar e, após a oração, eu quero que você acompanhe comigo aqui alguns versículos bíblicos para a mensagem de hoje. Querido Deus, muito obrigado. Obrigado por nos falar. Obrigado por nos ouvir. Obrigado por essa oportunidade, Senhor. Neste momento, peço que o Senhor abençoe essa pessoa que está orando comigo agora. Sei que ela também tem a oportunidade de ouvir a Tua voz. E neste momento, peço as bênçãos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você está agora no canal Esperança e 6. Aqui quem fala é seu amigo Edilson Moraes. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. E eu desejo neste momento a paz do Senhor Jesus para você e toda a sua casa. Nós acabamos de ler Salmos capítulo 3, versículo 4. E eu quero ler agora com você Êxodo capítulo 20, versículo 22. No Antigo Testamento, nós temos aqui o livro de Êxodo e no capítulo 20, no versículo 22, tem uma mensagem muito importante para nós. Olha o que está escrito. Diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: Vós tendes visto que eu falei convosco desde os céus. Nesse versículo, Deus diz, ou seja, Deus fala com Moisés, o líder do povo de Israel. E ele repete: Vocês têm visto que eu tenho falado com vocês desde os céus. É do céu que Deus fala conosco. Deus sempre fala. A Bíblia diz que ele fala com os profetas, a Bíblia diz que ele fala em sonhos, que ele fala em visões, e nós temos na Bíblia diversas passagens onde mostram Deus falando. O que devemos fazer? Bem, quando alguém está falando, nós devemos ouvir, nós devemos prestar atenção, e Deus seguirá falando conosco até que a missão esteja cumprida, até que nós cheguemos ao conhecimento total do que Ele deseja para nós. Tem outra passagem aqui escrita em Ezequiel capítulo 2, versículos 1 e 2. Diz assim: E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então, quando ele falava comigo, entrou em mim o Espírito e me pôs em pé e ouvi aquele que me falava. Aqui Deus pede ao profeta, ao homem de Deus, que ele fique de pé, porque ele quer falar. Nós temos sempre essa oportunidade de ouvir Deus pedindo que façamos algo. Quando Deus pede para que nós façamos, é muito importante seguirmos as orientações de Deus. Por exemplo, Deus pede que sejamos obedientes aos seus mandamentos. Deus pede que nós andemos retamente. Deus pede que nós busquemos comunhão com Ele. Deus pede que nós mantenhamos a aliança que Ele fez conosco. Esses são pedidos de Deus para nós. Deus pede para que nós possamos escutar. Ele diz: Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Aqui, o homem de Deus fica de pé. E quando ele fica de pé, o Espírito vem e entra nele. Deus deseja que nós também recebamos o Espírito Santo. E ao recebermos o Espírito Santo, com certeza estaremos mais aptos ainda para fazer aquilo que Deus pede. Tem outro versículo também que nós podemos ler em Zacarias capítulo 7, versículo 13, onde diz assim: Quando eu os chamei, não me deram ouvidos. Por isso, quando eles me chamarem,
também não os ouvirei, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui nesse versículo há uma advertência muito importante para mim e para você. Deus está o tempo todo chamando a nossa atenção. Deus está o tempo todo tentando falar conosco. E muitas vezes nós tapamos os ouvidos, fechamos os ouvidos, endurecemos o nosso coração e não estamos de maneira nenhuma interessados no que Deus está dizendo, no que Deus quer falar para nós. Sabe o que pode acontecer? O que está escrito aqui. Eu quero repetir para você, que diz assim, Zacarias 7,13, Velho Testamento. Quando eu os chamei, não me deram ouvidos. Por isso, quando eles me chamarem, também não os ouvirei, diz o Senhor dos Exércitos. E nós temos aí muitos momentos para ouvir a voz de Deus. Nós temos aí várias oportunidades de ouvir Deus nos chamando, de ouvir Deus falando. Aqui, por exemplo, está comigo a Bíblia, a palavra de Deus. Deus fala o tempo todo aqui. E para que nós possamos ouvir, nós precisamos abrir a palavra de Deus para então ouvir o que Ele está dizendo através da leitura. Uma leitura que deve ser diária. Nós também temos aqui, lá no Novo Testamento, João capítulo 10, versículo 27. João 10, 27, Novo Testamento. Vamos abrir a Bíblia, vamos folhear a palavra de Deus. E aqui em João capítulo 10, um momento. João capítulo 10, versículo 17. Pronto. Diz assim. João 10, 27, tá bom? João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Esse versículo aqui diz que aquele que ouve a palavra de Deus, aquele que ouve a voz de Deus, segue ele. Ele, aqui nesse versículo, Jesus chama essas pessoas que ouvem a sua voz de ovelhas. Então, nós somos as suas ovelhas. E ele disse, eu conheço as minhas ovelhas me conhecem. É muito interessante estarmos sempre atentos para que possamos discernir, né, o que é a voz de Deus e o que não é a voz de Deus. Para que isso aconteça, nós precisamos estar sempre ligados à palavra de Deus, com intimidade com Deus, buscando sempre examinar as Escrituras, pois o Espírito Santo nos guia a toda a verdade. E quando nós somos guiados a toda a verdade, nós conseguimos discernir o que vem de Deus e o que não é de Deus, o que é a voz de Deus e o que não é a voz de Deus. Quando é Deus falando conosco e quando não é Deus falando conosco. Para tanto, precisamos sempre estar examinando, buscando o poder de Deus com oração e sempre clamando, Espírito Santo, me revela a verdade de Deus. Aqui nós vamos ler também Romanos 10, 17. Romanos 10, 17, ainda no Novo Testamento, Romanos capítulo 10, versículo 17, aqui. Você pode ler aí comigo. Eu já separei aqui algumas passagens do Antigo Testamento e também nós temos aqui Novo Testamento. Inclusive estamos agora no Novo Testamento. Romanos, capítulo 10, já encontrei, versículo 17 agora. No versículo 17 está escrito, vamos ler? Aqui, está assim, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Nós temos a oportunidade de crescer sempre na confiança em Deus, porque fé é confiança. Quando nós confiamos em Deus, nós crescemos, e a fé é muito importante.
É um dom que precisamos estar sempre pedindo ao Espírito Santo. Senhor, nos ajude a ter fé, nos ajude a crer, nos ajude a compreender a Tua vontade para a minha vida, me ajude a seguir os propósitos do Senhor para a minha vida e para a vida da minha família. Quando nós entendemos isso, nós temos mais confiança, mais esperança, somos mais obedientes e, para tanto, precisamos estar sempre ouvindo a voz de Deus. Aqui está a palavra de Deus, onde nos permite crescer constantemente. Eu quero ler também com você, para encerrar, mais 2 versículos. Agora, Jeremias, capítulo 33, versículo 3, lá no Antigo Testamento. Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Jeremias, capítulo 33, versículo 3, que diz assim: clame a mim e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Quer ouvir Deus falando? Então clame. Quer ouvir Deus revelando mistérios? Clame. Deus tem sempre algo novo, algo espetacular para falar, para revelar. Inclusive, a palavra de Deus já revelou para nós tudo o que vai acontecer neste planeta. Deus já falou para nós sobre o futuro e nós precisamos estar conectados com o Senhor para que possamos então enxergá-lo e seguir ouvindo, as suas orientações para que nós estejamos seguros. Então, Jeremias 33, 3 diz: clame a mim e eu responderei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. E para encerrar, para fechar, eu quero aqui então concluir mais uma vez lendo Salmos 3, versículo 4. Salmos, capítulo 3, versículo 4, que diz assim: ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte Ele me responde. Então clame e o Senhor vai responder. Quer ouvir a voz de Deus? Então, olha, comece examinando as Escrituras e clamando para que o Senhor fale com você. Deus fala. Então, ouçamos o que Ele está dizendo, o que Ele quer dizer para nós. Ouçamos e entendamos, pois Ele fala. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por estar aqui comigo. Muito obrigado por estar aqui neste momento especial de comunhão com a palavra de Deus. Peço que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas, tá bom? Estarei orando por você. Basta mandar os seus nomes aí para colocar aqui no nosso caderno de oração das crianças e também no caderno de oração dos adultos. Coloquem nos comentários o nome dessa pessoa. Nós vamos colocar aqui no caderno de oração, tá bom? Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, pela mensagem. Obrigado por falar conosco. Obrigado por estar sempre nos orientando. Senhor Deus, nós agradecemos. Seja que essa pessoa que está orando comigo agora, talvez ela esteja querendo ouvir a Tua voz neste momento e ela vai clamar por isso. E eu te peço, ó Deus, se revele para ela. E eu peço essas bênçãos ao Senhor, em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Muito obrigado por sua atenção. Deixa o seu like, se inscreve se não for inscrito ainda e nem inscrita. E até amanhã, se o nosso bom Deus nos permitir. Tchau, tchau.